Ruth, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz o seguinte a palavra de Deus. Então Boaz foi até a porta e assentou-se ali. Quando o resgatador de quem havia falado ia passando, Boaz lhe disse: Vem cá, senta-te aqui. E ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 homens dentre os anciãos da cidade e disse-lhes: Sentai-vos aqui. E eles se assentaram. Então ele disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso parente. Resolvi informar-te disso e dizer-te: adquire-a na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos líderes do povo. Se quiseres resgatá-la, resgata-a. Se não, dize-me, para que eu o saiba, pois não existe outro além de ti com esse direito, e depois de ti sou eu. Então ele respondeu: eu a resgatarei. Porém Boaz disse: no dia em que adquirires a terra de Noemi, então estarás adquirindo como esposa Ruth, a moabita, que foi mulher do falecido, para preservar o nome dele na sua herança. Então o resgatador respondeu: não poderei resgatá-la, para que não prejudique a minha propriedade. Exerce tu o meu direito de resgatador, porque não posso fazê-lo. Antigamente, em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo a resgate ou transferência de propriedade, o homem tirava sua sandália e a entregava ao outro. Isso servia como testemunho dos negócios em Israel. Quando o resgatador disse a Boaz: adquire-a para ti, ele tirou a sandália. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje sois testemunhas de que adquiri de Noemi tudo o que pertenceu a Elimeleque, a Quilom e a Malom. E também de que adquiri o direito de ter como esposa a moabita Ruth, viúva de Malom, para preservar o nome do falecido na sua herança, e para que o nome dela não desapareça da sua família e da porta da cidade. Hoje sois testemunhas disso. E todo o povo e também os líderes que estavam na porta disseram: somos testemunhas. Que o Senhor faça essa mulher e que está entrando na tua família como fez a Raquel e Leia, que juntas edificaram a casa de Israel. Torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém. E com os descendentes que o Senhor te der dessa moça, que tua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela sua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos conduza através dela, que o Senhor fale conosco, nos instrua, nos ajude a entender e a nos localizar no interior da grande história que o Senhor nos deu. É a nossa oração para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Essa semana, ouvindo um amigo meu que está cursando teologia numa universidade canadense, neo-ortodoxa, uma linha teológica um tanto quanto distinta da nossa, ele mencionando que a sua professora de Antigo Testamento pediu para eles fazerem uma exegese de Ruth, ou seja, pegar um trecho do livro de Ruth e fazer um trabalho ali em cima. E ele conta que a professora, logo na entrada do pedido do trabalho, falou: olha, eu não quero que vocês venham com leituras cristológicas do livro de Ruth. Quero que vocês peguem os comentários bem críticos, trabalhem as palavras, o contexto original, não venham com leituras devocionais. O que ela estava querendo dizer é que ela não queria essas leituras tradicionais, cristãs, fundamentalistas que nós fazemos. O que ela queria era uma leitura acadêmica, científica e alinhada aos propósitos da universidade. Ouvindo isso, e o drama dele, ele contando essas coisas, eu até consigo pensar e entender como que alguém faz uma leitura não cristocêntrica, falando especificamente de Jesus, né? Porque Cristo é uma palavra grega para Messias, e é esquisito você fazer uma leitura não messiânica do Antigo Testamento. Mas eu consigo entender alguém dizer que não faça uma leitura cristocêntrica do Antigo Testamento, porque a gente tem judeus que ainda não creram que Jesus é o Messias. Mas eu fiquei pensando, até que ponto alguém pode ir, ou seja, até onde ele pode chegar, com uma leitura independente da Bíblia. Ou seja, até que ponto ele pode apresentar, num texto bíblico como o de Ruth, um cenário muito diferente do qual, ou daquele que do seu contexto original, das estruturas históricas, contextuais, legais, que essa história transcorreu.
A pergunta que a gente deve fazer, que eu acho que é a pergunta de ouro, em contextos assim, que o caso acadêmico, é claro que é um caso hiperbólico para chamar a atenção de vocês, mas isso acontece nas nossas leituras cotidianas também, quando a gente lê a Bíblia do jeito que a gente quer. A pergunta é, por que a gente está usando esses critérios para ler e não outros? Provavelmente a professora dele queria uma leitura de Ruth a partir das questões de gênero, lutas de classe e todas as questões bem contemporâneas que giram em torno do mundo acadêmico hoje. Mas por que selecionar esses critérios e não tentar entender o texto no seu próprio contexto e até que ponto a teologia que se pode construir dali, dessa trama original do texto hebraico, pode ser apresentada ou não? Até que ponto a gente não empobrece com essas leituras a nossa visão não só da Bíblia, e agora aplicando, tirando do contexto acadêmico e trazendo para o meu e para o seu contexto, até que ponto a gente empobrece a nossa visão da realidade quando a gente elimina os critérios de leitura bíblica, de entender o progresso da revelação que Deus estava estabelecendo aqui. É tudo isso que o nosso esforço, quando a gente faz contextualizações bem grandes e ricas para vocês entenderem o que está em jogo aqui. E vocês já sabem, porque nós estamos envolvidos com isso há algumas semanas. O contexto do livro de Ruth é o enredo principal da graciosa salvação de uma família. Elimeleque, família dele, que em tempo de extrema pobreza saiu de Belém e foi até Moabe, passou 10 anos ali. Elimeleque morreu, seus filhos morreram, não deixaram herdeiros, então Noemi e suas noras voltaram para Belém. Órfã ficou, e essa trama de preservação da história, dessa micro-história da família, acaba nos surpreendendo quando nós vamos chegar agora no capítulo 4, de que Deus, na sua providência, colocou essa família no interior de uma descendência bem importante, social, política, econômica de Israel, que era a casa de Davi, uma casa com promessas divinas importantes sobre ela. E, lógico, para os cristãos, a revelia da professora do meu amigo, a gente, quando faz leituras cristológicas do Antigo Testamento, a gente entende que há uma importância muito grande também no enredo da vida de Ruth e da sua nora, de Noemi e da sua nora, para a redenção do nosso Salvador, o Messias. Então, toda essa teologia bíblica perene nesse livro, da preservação do seu povo, ou aquilo que o texto bíblico chama da semente da mulher contra a semente da serpente, ou aquilo que eu gosto de chamar da cidade de Deus em meio à cidade dos homens, é usado aqui através de uma série de estruturas literárias ao longo do livro de Ruth, que reaparecem aqui, se você lembrar do que, como termina o texto que nós acabamos de ler. Ele conecta a história de Ruth e de Boaz com a história dos patriarcas, quando ele diz que seja o destino de Ruth como foi o de Raquel, o de Lia, o de Leia, ou seja, conectando com as esposas dos patriarcas, para mostrar como Ruth também seria um pilar ali em Israel, e como que todas as promessas que Deus fez em Abraão estão encontrando ao longo da história cumprimento. E, claro, majoritariamente o sucessor do plano histórico redentivo de Deus é a casa de Davi e o seu reinado. Agora, nesse processo providencial, Deus utilizou-se dessa complexa trama de instituições políticas, econômicas, legais e divinas, que constituem o amálgama, que é o reino de Deus. Quando a gente fala de política, hoje em dia, é uma noção muito diferente da política que as pessoas tinham no Antigo Testamento. Ela era muito ligada à religião, porque Deus era o soberano acima de todas as coisas, quem dava leis ao seu povo. Então, essas, às vezes, umas separações que nós fazemos entre leis civis como leis não religiosas, são esquisitas, porque está pressuposto em cada uma dessas leis civis toda a trama religiosa de libertação, constituição do povo e promessas, pactos que Deus faz com o seu povo. Então, esse é o reinado de Deus, isso é o que constitui o reino de Deus. E no núcleo dessa trama aqui está um instituto muito importante, que já foi mencionado em outros capítulos, mas agora ele é fundamental, que é o do resgatador, uma palavra hebraica que é o Goel, que é o tema, é um tema importante desse livro, mas é o assunto desse trecho que nós lemos. A figura do resgatador, quem ele é, o que ele significa e a importância dele.
É claro que aqui, quando a gente lê o texto, a gente sabe que Boaz é o grande resgatador de Ruth e de Noemi, mas acima de tudo, Deus sempre se apresentou como resgatador do seu povo. A mesma expressão aparece em contextos muito distintos, como Êxodo 6:6, Êxodo 15:13, quando Deus está tirando o povo do Egito. No Salmo 106, quando ele conta e canta a libertação e o resgate de Deus pelo seu povo, ou até mesmo no exílio da Babilônia, em Isaías 43, quando fala que ele é o nosso resgatador e que ele vai uma vez mais nos resgatar dos caminhos tortuosos que nós nos colocamos. Então, diante disso, é importante a gente fazer uma leitura teocêntrica do texto bíblico, enxergando Deus como personagem e protagonista principal, e a gente tem que se perguntar, diante desse texto, o que ele nos ensina sobre essa ação de Deus, sobre o que Deus está fazendo através do resgatador. O que Deus estava fazendo aqui? Qual era a sua ação, seus propósitos, através desse instituto legal, conforme nós lemos no começo do nosso culto, presente ali em Levítico, no capítulo 25, no versículo 25. A gente pode resumir esse texto e organizá-lo didaticamente a partir das suas falas ou a partir das suas cenas, que é como a gente organiza narrativas bíblicas, dizendo que, através do resgatador, Deus estava possibilitando a preservação do seu povo, a frutificação do seu povo e a longevidade do seu povo. E eu gostaria de expor cada um desses três aspectos no texto, e eu gostaria de te convidar mais uma vez a ler os versículos 1 até o 12, onde a gente vai ver que Deus, através do resgatador, ele estava preservando o seu povo. Veja o que diz. Então Boaz foi até a porta e sentou-se ali. Quando o resgatador de quem havia falado ia passando, Boaz lhe disse: "Vem cá, senta-te aqui." Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 homens, dentre os anciãos da cidade, e disse-lhes: "Sentai-vos aqui." E eles se sentaram. Então ele disse ao resgatador: "Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso parente. Resolvi informar-te disso e dizer-te: adquire-a na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos líderes do povo. Se quiseres resgatá-la, resgata-a. Se não, dize-me, para que eu o saiba, pois não existe outro além de ti com esse direito, e depois de ti sou eu." Então ele respondeu: "Eu a resgatarei." Porém Boaz disse: "No dia em que adquirires as terras de Noemi, também estarás adquirindo como esposa Ruth, a Moabita, que foi mulher do falecido, para preservar o nome dele na sua herança." Então o resgatador respondeu: "Não poderei resgatá-la, para que não prejudique a minha propriedade. Exerce tu o meu direito de resgatador, porque não posso fazê-lo." Antigamente, em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo a resgate ou a transferência de propriedade, o homem tirava sua sandália e a entregava ao outro. Isso servia como testemunho dos negócios em Israel. Quando o resgatador disse a Boaz: "Adquire-a para ti", ele tirou a sandália. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: "Hoje sois testemunhas de que adquiri Noemi tudo o que pertenceu a Elimeleque, a Quilom e a Malom, e também de que adquiriu o direito de como esposa a Moabita Ruth, viúva de Malom, para preservar o nome do falecido na sua herança, e para que o nome dele não desapareça da sua família e da porta da cidade. Hoje sois testemunhas disso." E todo o povo e também os líderes que estavam na porta disseram: "Somos testemunhas. Que o Senhor faça com essa mulher que está entrando na tua família, como fez com Raquel e Leia, que juntas edificaram a casa de Israel. Torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém. E com os descendentes que o Senhor lhe der dessa moça, que tua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá." Até aqui. A primeira cena que nós vemos nessa narrativa diz respeito a como que Deus, através desse instituto do resgatador, ele estava preservando o seu povo, evitando o extermínio do seu povo. E aqui, a importância desse tema da preservação, como eu comecei dizendo para você, só pode ser corretamente entendida se a gente recoloca no contexto maior das discussões a respeito da terra. Vejam que o que está em jogo aqui, nas conversas entre os parentes de Noemi, é que a propriedade ou as terras de Noemi deveriam ser resgatadas. O que isso significa? Há uma teologia da terra importantíssima que nós muitas vezes também ignoramos.
A terra sempre pertenceu ao Senhor. O Salmo 24 diz isso, que a terra pertence ao Senhor e tudo o que nela há. E os israelitas sempre foram estrangeiros na terra, como todos os outros moradores. Ela foi emprestada ao povo, arrendada, mas era estranho à visão de mundo bíblica a ideia de que nós temos posse de algum pedaço de terra, porque só o Senhor é o proprietário da terra genuinamente. E isso, essa pressuposição de que Deus é o proprietário, organizava toda a política, a economia e as relações sociais do reino de Deus. Os israelitas nunca se viam como, ou não deveriam se ver como, proprietários autônomos de nada. Eles eram corregentes, eles estavam trabalhando juntos com Deus na terra que era de Deus, e eles então eram mordomos, curadores, consultores daquilo que era de Deus e não deles mesmos. É isso que está pressuposto desde Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 ao 28, nos mandatos originais de cultivarmos e guardarmos a terra, porque somos a imagem de Deus, nós somos representantes de Deus colocados ali para trabalhar para os seus interesses. Mas é claro que nós sabemos que não só de criação vive a narrativa bíblica, mas também da queda. O pecado fez com que os seres humanos acreditassem na ilusão de que poderiam ser independentes de Deus, e eles acreditaram que poderiam ter posses autônomas de partes da terra contra Deus. Veja o que, por exemplo, diz o texto logo após a queda. O que Caim fez depois que Deus profere as maldições? Ele constrói uma cidade, ele cerca um pedaço de terra, dá nome àquela cidade, o nome do seu filho, para se proteger com Deus. É a primeira vez que aparece uma cidade na Bíblia. As cidades dos homens nascem justamente dessa rebeldia, que fazem acreditar que eles podem administrar a sua terra sem as prescrições divinas. Essa é a história de Caim, e mais do que isso, essa é a história do contexto de Ruth também, porque se vocês se lembram, o texto de Ruth acontece na época dos juízes, que é a época da ocupação da terra prometida. Novamente a teologia da terra e como que Israel, quando não ocupou a terra como Deus queria, eliminando as pessoas que Deus queria que eliminasse, preservando as pessoas que Ele queria que preservasse, eles foram desobedecendo a Deus, até que o que a Bíblia diz que Deus fez com eles? Os expulsa da sua terra. A gente só expulsa de um lugar aquilo que é nosso. E foi o que aconteceu com Israel. Mas, de fato, antes disso acontecer, e eu já estou contando cenas dos próximos capítulos, o que Deus fez na rebelião original, no pecado, foi então fazer uma aliança com uma pessoa específica chamada Abraão, de prometer para ele uma terra, aonde ele começaria a reestabelecer o seu reinado cósmico, mas agora em dimensões pequenas. Daria uma terra, daria um povo a ele, e no interior desse povo, a partir de um relacionamento restaurado com Deus, ele começaria a resgatar a humanidade da sua autodestruição. Os descendentes de Abraão agora seriam novos Adãos, ou seja, eles seriam aqueles novos mediadores das relações com Deus num novo Éden, que era Canaã, a terra prometida. E o lugar que Canaã ocupava, no meio dos povos, servia para que Canaã fosse um espelho para as outras nações, para que elas aprendessem ali como conduzir as coisas, como fazer negócios, como ter política. E então, a partir disso, num processo paulatino e um efeito cascata, levaria o reinado de Deus a ir se estabelecendo. Só que a gente sabe que a história não foi assim, foi o contrário. Israel procurou espelhar-se no que estava acontecendo ao redor dela, desobedecendo a Deus, até que foi expulsa. Agora, no interior desse processo que Deus tinha, como eu disse, alguns institutos jurídicos eram muito importantes. O ano do jubileu, como eu comecei o culto mencionando, mas acima de tudo também o resgatador. E aqui então a gente entende tudo o que nós falamos. O que está acontecendo aqui com Boaz e Ruth? Quando Deus está preservando da extinção a família de Elimeleque através do resgatador, é porque a terra era de Deus. Havia uma parte cedida, arrendada para Elimeleque. Todo o povo de Deus é participante do mandato cultural. Elimeleque, por, às vezes, má administração ou por uma peste, fome, como o começo do livro mostra, ele perdeu suas propriedades, começou a passar fome e fugiu. Agora, não é porque ele ficou pobre que a terra não era mais dele.
Não era sua responsabilidade. Na verdade, ela nunca foi dele, era de Deus, mas não era sua responsabilidade. Lembra do texto de Levítico que nós lemos, que diz que quando alguém se vir numa condição de miserabilidade, ele, para não perder sua responsabilidade sobre aquilo que Deus lhe constituiu, ele poderia utilizar-se de alguém, um parente, para poder ser seu resgatador. E mesmo que esse resgatador utilizasse essa terra para si, fosse como é o processo quando a gente arrenda, a gente faz uma sublocação, como se fosse um sublocador, no ano do jubileu, ele teria que entregar aquela terra para a pessoa. Esse era mais ou menos o caso de Noemi. A situação de Noemi era um pouquinho mais complicada, mas esse era o caso de Noemi. Noemi era mulher. Ela não tinha condições, por causa de gênero, de cultivar a terra. E também ela era viúva. Ela não tinha herdeiros para resgatar ali a terra. Até mesmo uma mulher herdar uma terra de um parente que morre é uma circunstância complicada. Números 27 e Números 36 contam de uma mulher que chegou até Moisés e falou: olha, nossa família perdeu as terras do meu pai, nós vamos perecer, e eles tiveram que julgar aquilo lá. Só que a situação de Ruth era pior, de Noemi, porque ela não tinha filhos. Ela não tinha mais seus filhos, ela não tinha mais seus netos. Tinha Ruth, uma estrangeira. Por isso a necessidade de um resgatador. Por isso a necessidade de um parente próximo. Ele precisava, então, subarrendar essa terra. Não existia uma instituição centralizadora de um Estado que poderia ajudar. Isso era, inclusive, o modelo das civilizações do lado. Israel era o mais próximo do que a gente tem de uma república, chamada República Hebraica, uma situação bem horizontalizada, em que a família assumia a responsabilidade, livrando o povo tanto do coletivismo quanto do individualismo exacerbado. Cada família cuidava dos seus como participantes da missão de Deus, para que por inabilidade ou mesmo por circunstâncias alheias à sua vontade, eles não perdessem a parte da grande história. Esse é o contexto de Boaz. Essa é a história de Ruth. A história de Ruth não é uma história de romance da Disney, que um homem famoso e bonito, desejado em Belém, descobre uma mocinha pobre e fragilizada de Moab, se apaixona por ela e se casa com ela. Podia ser bonitinho assim, né? Tipo Jane Austen, mas não é. A história aqui de Boaz trata-se de uma micro-história da grande história que Deus está fazendo e de como que Deus estava, através de Boaz, evitando o extermínio do seu povo, cumprindo suas promessas de preservá-los, contra os obstáculos típicos daquela época. E o maior obstáculo aqui daquela época é esse outro resgatador aqui. Vocês, enquanto estavam lendo a história de Ruth, vocês não ficaram com frio na barriga, senão um clímax narrativo de quando o Boaz, depois de Ruth ter pedido Boaz em casamento, ele chega até o resgatador e fala: olha, tem uma terra para você resgatar. Você resgata? Ele fala: resgato. Aí você falou: pronto, acabou. Acabou o romance, Ruth vai casar com esse homem que eu não sei nem o nome. Só que, vejam uma coisa, isso aqui é muito interessante. Primeiro, o exemplo de individualismo desse homem, que a gente não sabe o nome dele, a gente vai chamar de fulano de tal. Porque o texto hebraico, inclusive, faz um joguinho de palavras, uma rimazinha, para dizer que ele era o Beltrano. Não tinha nome. Eu vou explicar por que ele não tinha nome. Ele era o parente sem nome de Noemi, que até agora não apareceu no livro. E por quê? Porque todo mundo estava sabendo o que tinha acontecido. Noemi voltou 10 anos depois, tem uma moabita ali. É como se estivesse andando um bacon no meio de Israel. Já falei isso aqui, um pedaço de porco ali, porque os moabitas eles eram inimigos terríveis do povo de Deus. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Por que o fulano de tal não apareceu até agora? Vergonha, medo de se envolver, preocupado demais com a sua propriedade, como ele mesmo diz aqui no texto, por vergonha. O fato é que Boaz coloca as terras de Noemi nas mãos dele, que ela não tinha condições de cultivar, estava à disposição da renda dele, ele iria subarrendar, cuidar da terra, Noemi iria ser preservada de alguma maneira até o ano do jubileu, em que a terra seria devolvida a algum parente de Noemi, se tivesse. Agora, o caso dela envolvia um outro ponto, Ruth, porque não tinha parente para devolver a terra depois. Então tinha que se casar com Ruth,
gerar um filho para ela, pagar todas as despesas desse filho e no ano do jubileu devolver a terra. Negócio horrível. Veja o que o fulano de tal percebeu. Quando apareceu, olha, tem um pedaço de terra para você arrendar. Opa, eu quero. Claro. Aumentar minhas propriedades, esticar um pouquinho aqui minha cerca. Lógico que eu quero. Mas tem Ruth, a moabita. Quero não. Muito obrigado. Não vou querer, vai atrapalhar as minhas propriedades. Veja o individualismo dele. Vocês conseguem perceber o egoísmo dele? O anônimo queria só os seus próprios interesses, típico dos homens da época do livro dos Juízes, homens decadentes, homens preocupados somente com o que era reto aos seus próprios olhos. E eu contei aquela história todinha para vocês agora no primeiro ponto sobre a terra, sobre Deus ser a propriedade, para vocês entenderem que quando Boaz aceitou ser o resgatador de Ruth, ele estava aceitando toda aquela história de que Deus era dono da terra, de que ele ia contribuir no processo de restabelecimento do seu reino, de que ali ele estava em missão de Deus, não era um mero romance, um affair que ele teve com Ruth, era participante da missão de Deus, porque ele entendia que ele tinha sido resgatado, que Deus tinha tirado ele e a sua família do Egito, colocado ele numa terra, abençoado os seus celeiros, depois de anos de fome. E quando o anônimo disse não, ele disse não para tudo isso. Ele disse não para Deus como seu resgatador, ele disse não para Deus que deu a terra para ele, ele disse não para todas essas coisas. Boaz, ao contrário do anônimo, não queria se preservar. Boaz já era velho, a gente não sabe o quão mais velho ele era do que Ruth, mas o tempo todo ele fala com Ruth como numa distância etária grande. E ele ia ter um filho com Ruth, pagar, sustentá-lo, porque ele iria herdar as terras de Elimeleque, que ele iria cuidar. Então ele ia usar das propriedades dele para preservar uma família distante dele. Quando a gente entende tudo isso que eu falei, e a gente pergunta o que isso significa para nós, é que nós, cada um de nós aqui, sempre vamos ser tentados até a postura do fulano de tal, do anônimo. Nós sempre vamos ser tentados, ou então a postura de Orfa, a outra nora de Noemi, que quando viu que a situação não era boa mesmo e que era melhor voltar para a casa dela, ela falou, tchau Noemi, um grande abraço, estou voltando para Moabe. Não teve fé, não viu a possibilidade de ser alcançado pelas asas do Senhor, como disse Ruth. Mas não foi isso que Ruth fez e nem o que Boaz fez, sabendo e crendo que a quem eles estavam servindo, que era Deus, que preservaria o seu povo. O que faz de Boaz diferente do fulano de tal? E o que faz nós de diferentes quando nós não vivemos essa vida governada pelo que nós achamos que é melhor? Quando nós, como Ló, por exemplo, olhou as campinas verdes e Abraão viu uma terra não tão aprazível aos seus olhos e cada um decidiu para ir para um lugar onde parecia reto aos seus olhos. Qual que é a diferença disso? A única diferença, Boaz não era melhor, Boaz era um pecador tão quanto qualquer um de nós somos. A diferença é a consciência de que ele tinha sido resgatado também. É a consciência de tudo aquilo que eu falei, que a posição que ele estava hoje, deitado feliz no seu celeiro, depois de uma grande colheita da cevada, depois de décadas de fome, é que tinha sido graça de Deus, que Deus tinha dado aquela colheita, que Deus tinha dado aquela terra, que Deus tinha resgatado, e era para Deus que ele trabalhava. Tanto é que quando apareceu uma circunstância bem complicada, que ninguém mais queria, o parente mais próximo não queria, ele não pensou duas vezes, foi lá e fez. Não era paixão, era responsabilidade, era obediência. O mesmo vale para nós. O amor, e aqui a síntese que o Senhor Jesus faz da lei faz todo sentido. Os dois maiores mandamentos, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, diz respeito ao fato de que o amor ao próximo, a responsabilidade de dizer sim àquilo que é de fato nosso papel, seja os nossos familiares, seja quem está próximo de nós, está intimamente ligada ao desprezo de si e o amor a Deus. O amor a Deus acima de todas as coisas, o seu serviço, a sua obediência é o que vai fazer com que a gente responda também com
obediência ao próximo. Somente um povo que sabe quem é o seu Deus e é o que é o seu Deus que lhe preserva, que é capaz de assumir responsabilidade pela sua família, como quem serve a Deus e não como quem serve a si mesmo. Como quem está respondendo obedientemente a Deus e a sua aliança, não como quem está arrumando um affair e um romance. Por isso que eu falei que não é um romance austiniano. Quem serve só a si mesmo, e atenção nisso aqui, quem serve só a si mesmo desaparece da história. Sabe por que o outro parente dela não tem nome? O termo hebraico aqui é o mesmo de quando Moisés fala para apagar o nome dele do livro da vida, porque ele não ia entrar com o povo ali, o povo rebelde. Ou então o termo que também fala em Gênesis 6, quando o povo é apagado pelo dilúvio. Se nós estamos desligados do povo de Deus, se nós nos desligamos do povo de Deus, numa pseudo-independência e autonomia, como eu mencionei, nós nos desligamos do próprio Deus, é sinônimo de juízo. Da mesma forma que nas Escrituras sempre sinônimo da aliança com Deus é de que o nosso nome seria de geração em geração. A vida do ser humano é um sopro realmente, dada por ele mesmo. O seu nome desaparece. Mas aqueles que estão em aliança com Deus permanecem de geração em geração. Essa é a primeira lição. Eu sei que ela ficou muito maior do que as outras, mas as outras são consequências dela. Não vou demorar o mesmo tempo. Do texto. Através do resgatador, Deus estava preservando o seu povo. Em segundo lugar, através do resgatador, Deus estava frutificando o seu povo. Vamos ver os versículos finais agora. Versículo 13. Assim Boaz casou-se com Rute, tornando-a sua esposa. Ele a conheceu intimamente e o Senhor permitiu que ela engravidasse. E ele deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador, que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e o deu à luz. Ele é melhor do que 7 filhos para ti. E Noemi pegou o menino, colocou-o no colo e passou a cuidar dele. Até aqui. Tudo no livro de Ruth é meio mundano. A gente o tempo todo em Ruth está falando de colheita, herança, terra, cultivo, viúva, família. Tem pouco espaço assim para aquelas coisas mais dramáticas do tipo culto, anjo, milagre. Não tem um anjinho aqui aparecendo. Não aparece uma sarça pegando fogo, um mar abrindo. É um livro assim bem cotidiano. Mas a gente não pode deixar de perceber que Deus estava agindo nos bastidores desse cotidiano para que a sua providência fosse cumprida, o seu propósito fosse alcançado, e revertendo padrões muito típicos da nossa vida cotidiana, o qual a esterilidade é um deles. Quando aparece o tema aqui do filho, da frutificação, do florescimento do povo de Deus através do resgatador, isso não só nos liga imediatamente às mulheres, dos patriarcas, todas elas sofriam disso, mas isso também nos mostra como que esse nascimento não é nada banal. Hoje em dia ainda nós tratamos os nascimentos e os filhos como algo bem banal. Mas lembrem-se que depois de Gênesis, e é o contexto imediato aqui de Ruth, os leitores estavam com Gênesis na cabeça, de que o parto agora seria com dores, até mesmo a possibilidade de não acontecer. Então ele estava intimamente ligado às consequências da queda, mas ele também, o parto, dar à luz, estava intimamente ligado à redenção, porque a promessa era que um filho da mulher pisasse a cabeça da serpente. Por isso o destaque aqui no texto: o Senhor permitiu que eles tivessem um filho. Não sei se vocês se lembram, mas o texto e todo o drama e todo o problema de Noemi é justamente porque ela ficou uma década, pelo menos, em Moabe, sem ter filhos. E não pensem que é como os casamentos contemporâneos, que a pessoa fica casada 10 anos sem ter um filho. Se alguém ficava 10 anos sem ter um filho, é porque não tinha condições de ter filhos. Não leia com os padrões secularizados pós-cristãos o texto do Antigo Testamento.
Em qualquer cultura ali ao redor, ter filhos era sinônimo de frutificação, de florescimento. Só na nossa cultura desumanizada que não. Eles estavam 10 anos sem filhos. Veio o resgatador e deu um filho a ela. O Senhor, veja quem é o protagonista de tudo isso. O Senhor permitiu. É melhor do que 7 filhos seus, Noemi. Porque é um filho do resgate que vai te resgatar, vai te consolar. E as mulheres, é engraçado, o texto diz que as mulheres dão nome a Obed. E Obed será o famoso em Israel, como prova de que Deus não abandona o seu povo, mas o faz frutificar. Agora, é claro que ele não se tratava de um herdeiro qualquer. Nem, claro, a gente vai aplicar isso a Cristo, isso é óbvio, mas pense como a professora do meu colega lá do Canadá. Pense nas estruturas gramaticais e literárias. Obed entraria na casa do principal e mais famoso rei de Israel, Davi. Como que da Moabita, que é mais uma vez apresentada como uma mulher que amava sua sogra, que agora eminentemente entrou na aliança. Veja o que os anciãos, o testemunho que os anciãos da cidade fazem, que os filhos dessa mulher lhe sejam muito abençoados, porque agora ela é uma filha de Abraão. Não se trata de um herdeiro qualquer. E essa é a terceira e última lição do texto, que através do resgatador, além de preservar e além de frutificar o seu povo, através do resgatador ele deu longevidade ao seu povo. Veja o que diz o versículo 17. E as vizinhas lhe deram um nome dizendo, a Noemi nasceu um filho. Olha, a quem nasceu um filho? A Noemi, foi a Ruth. Noemi, a que chegou de mãos vazias, a que chegou amarga, a que chegou dizendo que era pobre. A Noemi nasceu um filho e chamaram ao menino de Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. O nome recebido, Obed, significa servo. Outro tema importantíssimo teológico, Deus sempre apresenta-se como quem serve. Prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos. Não diz o Salmo de Davi? Deus é quem prepara uma mesa, Deus é quem serve, Deus sempre foi quem serviu. É só coisa do Novo Testamento. A teologia toda de Isaías é do serviço, tendo no cume o Isaías 53, o servo sofredor. E claro, em Cristo nós temos quem nos serviu de maneira. Agora, essa ligação intencional que o autor faz mais uma vez, do grande tema de Ruth, a continuidade histórica teológica dos patriarcas, Pérez, neto de Judá, numa situação bastante desconfortável, incestuosa de Gênesis 38, também de uma mulher que perdeu os seus maridos e que foi atrás do seu sogro para ter um filho. Mesma história do surgimento de Moabe. Essas histórias que a gente, para contar para os nossos filhos, eles ficam atentos para saber das coisas pesadas que vão vir aí. E Pérez e a genealogia dele. Em suma, como que a providência de Deus trouxe desde lá de Gênesis 3,15 até Davi. Agora, é claro que Cristo é um resgatador muito maior, que faz com que a obra de Boaz seja compreendida. Esse é o ponto. A gente compreende o que Boaz fez e o que significou Boaz pela obra de Cristo. Veja todos os temas que eu vou te falar aqui, que são temas que você está ouvindo o tempo todo, em que inclusive você canta, mas que muitas vezes, porque lhe falta todo aquele contexto que eu contei para vocês, e que não pode te faltar, a gente não percebe o que Cristo fez por nós. Da mesma forma que Boaz, Cristo se aliançou, fez um pacto com uma noiva, se colocou em casamento com uma noiva estrangeira e de má fama, que ninguém queria se casar. Pobres pelo nosso pecado, sem herança, escravos do pecado, sem descendências e condenado a desaparecer. Esses somos nós sem Cristo. Essa era Ruth. Boaz reverteu toda essa situação, sendo-lhe resgatador.
Mas por causa do resgate de Cristo, da sua aliança, do fato dele ter nos feito sua noiva, nós recebemos a herança. Como nós já ouvimos aqui, nós herdamos finalmente a terra, como o Senhor Jesus disse em Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os herdeiros da terra. Já aquilo que em Israel era uma garantia de patrimônio de curto prazo, a lei do levirato, do goel, do resgatador, em Cristo nós temos longevidade. Em Cristo nós temos perpetuidade. Ele põe fim às necessidades temporais e já não tem mais nenhuma ameaça da nossa herança, porque Ele é o nosso resgatador, que nos preserva, que nos faz frutificar e que nos dá longevidade, que nenhum outro resgatador tinha condições de nos dar. E isso precisa, meus irmãos, mudar a nossa vida. Isso precisa mudar a forma como nós lemos o texto bíblico, toda aquela construção teológica e contextual que a gente apresentou, da terra, das promessas, do resgate, da escravidão, e de como que Deus estava, pela sua providência, nos conduzindo até Cristo. A casa de Davi, que tinha uma promessa de ser perpétua no povo de Deus, e como que a vida reorganizada pelo reino de Deus, a missão de Deus de restabelecer o seu governo, a gente consegue entender como que Ruth e Boaz participaram disso, sendo obedientes, tendo consciência de tudo aquilo. Assim também nós, quando nós nos perguntamos diante de tudo que nós lemos, e agora, como que nós viveremos? Também nós, o que nos diferencia, nós que somos corregentes também, membros da aliança, mas igualmente capazes de ser como fulano de tal, obcecados pelas nossas próprias propriedades, pelos nossos próprios interesses, como os habitantes do tempo de Juízo, obcecados pelo que parece reto aos nossos olhos, nós precisamos entender que para preservar nós mesmos, em primeiro lugar, nós precisamos morrer para nós. Não é essa a mensagem do Evangelho? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, morra. A mensagem do Evangelho é a mensagem de morte. A mensagem do Evangelho é a mensagem de prejuízo pessoal, de que você morre, de que você perde, de que você nega para que você seja preservado, para que você herde, para que você ganhe a vida eterna. Boaz entendeu isso. Ele não teve dúvidas de responder com obediência. Enquanto nós estivermos obcecados em preservar nós mesmos, e é essa obsessão do nosso tempo, de segurança, de prosperidade, nós vamos ser incapazes de abraçar a mensagem do Evangelho com toda a sua inteireza, de negarmos a nós mesmos. Ontem eu vi um livro de 2 ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, num dado assustador. Desde 1918, as taxas de natalidade no Ocidente só crescem. Obviamente a população só aumenta, mas a partir desse ano começou a ter um fenômeno das mortes por desaparecimento, que é o que eles chamam, suicídio, e tudo o que acontece com aqueles que, na tentativa de se preservar a qualquer custo, quando se deparam com o fato de que são fulano de tal, sem nome, destinados a perecer, e não há nada que eles façam que consigam se preservar ao longo da história, a vida perde sentido e o desespero toma conta. É a linha do desespero. O nosso tempo é marcado pela obsessão da preservação. Só que a mensagem do Evangelho sempre foi de que as coisas belas e boas, cotidianas que a gente lida, a terra que a gente cultiva, a cevada que a gente colhe, os pães que a gente faz, os casamentos que a gente se dá, os filhos que nascem, não têm significado em si mesmo. Eles são significado, eles apontam para além deles, que é essa grande história do reino de Deus. Por isso, enquanto a gente tentar se preservar, a gente não vai alcançar. A gente só vai frutificar, em segundo lugar, quando a gente parar de tentar lucrar a qualquer custo. Lembra do fulano de tal? Quando foi para ter propriedade, falou, quero, mas tem Ruth, estou fora. E a frutificação, a longevidade, inclusive a preservação de, muito provavelmente, das terras do fulano de tal, da sua família, só foram possíveis por causa do filho de Ruth, o neto de Noemi, Obed, que seria pai de Jessé, pai de Davi.
E a longevidade, meus irmãos, que nós só vamos encontrar quando a gente deixar de se ocupar com aquilo que é temporal e transitório. Quando a gente não estiver obcecado com aquilo que é passageiro, a gente então vai experimentar aquilo que é eterno. A gente vai girar o arco da nossa vida, que começa na imanência e volta para a imanência, ou seja, que parte da mera vida, da história na terra, na imanência, e volta para cá, que não tem nenhuma esperança para além, debaixo do sol, mas quando a gente vira o arco, que a gente parte de Deus, toda a história, e a gente volta para Deus, a nossa vida tem outro destino, outra forma de ser conduzida, outra maneira de se organizar. Você precisa alimentar essa perspectiva na sua vida. Você precisa criar os seus filhos nessa perspectiva. Você precisa alimentar isso aonde você está. Esse é o evangelho no livro de Ruth. Essa é a história que sai da fome para a fartura. Essa é a história de Deus agindo, tirando o povo do desespero e levando-os à fartura e à prosperidade, não por causa deles mesmos, mas por causa do que Deus fez. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, tem misericórdia de nós que somos preocupados demais com nós mesmos e com as nossas propriedades. Nós que, como aquele parente próximo de Noemi, que nem sabemos o nome, vacilamos muitas vezes em te obedecer e responder com fé a sua palavra, a sua história, a forma do Senhor enxergar as coisas, aquilo que é reto aos seus olhos. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos porque nós somos obcecados com nós mesmos. Perdoa-nos porque somos moldados pelos parâmetros da nossa época. Porque o que orienta a forma como nós gastamos o nosso dinheiro, usamos o nosso tempo, a quantidade de filhos que nós vamos ter, não é o Senhor, mas são outros fatores. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós não queremos desaparecer na história como fulano de tal. Nós queremos provar da graça, da misericórdia, de participarmos de geração em geração da sua aliança. Nós queremos ver os filhos dos nossos filhos. Nós queremos ver os filhos dos nossos filhos provarem daquilo que os nossos irmãos têm provado durante séculos, da sua preservação, do seu florescimento e da longevidade do reino de Deus, Pai. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a organizar a nossa vida a partir dessa trama, dessa história e não de outras narrativas. É a nossa oração essa manhã, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém.